Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 19 de março de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, Eduardo Bolsonaro tem que escolher entre ser deputado ou ficar nos Estados Unidos. As duas coisas ele não pode fazer. Vamos deixar claro de plano, ou seja, imediatamente. Não há nenhuma previsão legal para o que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, está fazendo. Nem na Constituição, nem no regimento interno da Câmara dos Deputados. O atual regimento interno da Câmara dos Deputados prevê ser possível a ausência por motivos particulares, sem vencimentos, obviamente. Mas esses motivos precisam ser avaliados pela mesa diretora da Câmara. Repito, não existe nenhuma previsão legal para um deputado se ausentar do país, ainda mais por motivos particulares, ainda mais se esses motivos forem o de que, se ele ficar aqui dentro do país, ele corre o risco de ser preso pelo Poder Judiciário. É pelo contrário, ele tem que ficar no país e se submeter ao Poder Judiciário. Isso não é desculpa para ele se licenciar do mandato, uma desculpa válida para que ele tenha a anuência da Câmara dos Deputados para fazer o que ele está fazendo. Dizer, olha, o Brasil é uma ditadura e eu não vou ficar aqui nessa ditadura. Não pode. O PSOL acaba de pedir que a mesa diretora da Câmara dos Deputados que não permita que o Eduardo Bolsonaro se licencie, ou seja, ou volta ou perde o mandato, assim, quando ele atingir o limite de tempo que dá para um deputado ficar fora do seu mandato. Esse limite já está para ser atingido a qualquer momento, porque ele está fora do país desde o início do ano. Ele já fez 4 viagens e nessa última viagem ele está lá há 20 dias. Hoje completam-se 20 dias que o Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil sem trabalhar. Na verdade, ele praticamente não trabalhou em 2025. Se a Câmara dos Deputados não tomar a providência que o pessoal está pedindo, o partido pode tranquilamente recorrer ao STF e pedir ao STF que faça valer o regimento interno da própria Câmara que proíbe o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Ah, mas você vai dizer, Eduardo, mas a Câmara do STF e o Procurador-Geral da República negaram a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, negaram a prisão dele. Acontece o seguinte, tudo bem, ele estava nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, mas ele não é réu em nenhum processo aqui. Há uma diferença muito grande entre conceder o confisco do passaporte dele por essa razão apresentada pelo PT, que o Procurador-Geral da República achou que a lei não permite, tudo bem, mas é diferente de a Câmara dos Deputados descumprir o seu próprio regimento. E a Câmara, o tempo inteiro, tem que obedecer a ordens do Supremo. E eu vou mostrar aqui para você, eu vou provar aqui para você que a Câmara dos Deputados se submete o tempo inteiro a decisões do Supremo e obedece. Então, minha amiga, meu amigo, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e assista ao vídeo curto que eu vou passar agora sobre a campanha do Blog da Cidadania para se estruturar para 2026 e modernizar seu equipamento. E vamos em frente com a reportagem em seguida que eu preparei para você. O juiz Sérgio Moro decidiu excluir as provas levantadas para identificar a fonte. Guimarães diz ser evidente a ilegalidade da investigação e que pedirá restituição de equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação. Eu vou finalmente retirar o meu equipamento na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba e vou deixar consignado o meu protesto.
Vai estar retirando um pendrive preto e prata da marca Altina. Apaguei. O notebook da Dell, o tag. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim. E eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, porque eu estou me aguentando com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017, que já estão ficando muito velhos. Com a ajuda do público, eu já comprei o primeiro de 3 computadores, são máquinas caras, ainda tem algumas câmeras, iluminação, algumas coisas que precisam ser compradas. E se você não tiver contribuído ainda, puder contribuir, continuar contribuindo, que a gente está fazendo um financiamento aí. Mas, senhores, eu agradeço a atenção e vamos em frente. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele. Bom, como eu disse, o PSOL pediu que a mesa diretora da Câmara dos Deputados negue a licença a Eduardo Bolsonaro. Os deputados do PSOL afirmam que o pedido não tem previsão constitucional e regimental. Decisão de conceder licença cabe ao presidente da Casa. Deputados do PSOL enviaram um ofício à mesa diretora da Câmara nesta quarta-feira, dia 19, solicitando que seja negado o pedido de licença do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e que seja declarado o abandono do mandato do parlamentar. Na terça-feira, dia 18, o Eduardo anunciou que ia pular fora lá para os Estados Unidos para fugir da ditadura. Em entrevista, na terça, ele disse que cogita pedir asilo nos Estados Unidos. O regimento interno da Câmara prevê que deputados podem solicitar licença para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural, tratamento de saúde, mas não tem previsão para isso que ele está fazendo, como eu já expliquei agora há pouco na abertura do programa. Então, mais uma vez, eu recorro à letra da lei para dizer para você o seguinte: o Eduardo Bolsonaro não pode ficar nos Estados Unidos, ele estará desobedecendo a lei brasileira, e se a Câmara dos Deputados não cumprir o que determina o seu próprio regimento, cabe ao STF cumprir a lei. Não é questão se o STF vai achar que é constitucional ou não é constitucional. Essa questão é diferente da questão do passaporte, da questão da prisão do Eduardo Bolsonaro. Essa questão é o seguinte: o que diz a regra na Câmara dos Deputados? Diz que ele não pode ficar fora do país pelo motivo que ele alegou, e aqui a letra da lei que eu fui ver, que eu vou mostrar para você, diz exatamente isso. Comecemos primeiro com o artigo 54 da Constituição Federal. Vamos lá. Os deputados e senadores não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica ou de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviço público, etc. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis nas entidades constantes da linha anterior. Desde após ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, ocupar cargo, função de que sejam demissíveis nas entidades referidas, patrocinar em causa que seja interessada a qualquer das entidades e ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo. Aí você me pergunta, o que tem isso a ver com o Eduardo Bolsonaro? Bom, ele está arrumando emprego nos Estados Unidos. Ele já declarou
publicamente que está arrumando emprego nos Estados Unidos. Não pode, então, trabalhar nos Estados Unidos, nem fazer qualquer outra coisa que não seja o mandato de deputado federal. Ele não pode pedir licença para exercer outra atividade fora do país. Mas o que manda mesmo aqui nessa história é o regimento interno da Câmara dos Deputados. Então vamos lá, aqui está o regimento interno e na página 106, tá? No capítulo sobre licença de deputados federais. Diz o seguinte: o deputado poderá obter licença para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural nas seguintes condições: tratamento de saúde, tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, investidura em qualquer dos cargos referidos no artigo 56.1 da Constituição, como é de ministro de Estado, presidente de órgãos públicos, nomeado pelo presidente da República, tal. As deputadas podem obter licença gestante, o que acho que não é o caso do Eduardo Bolsonaro. Suspender-se-á a contagem do prazo, isso é para gestante. A licença será concedida, tal. Ao deputado que, por motivo de doença comprovada, se encontre impossibilitado de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato, será concedida licença para tratamento de saúde. Parágrafo único. Para obtenção ou prorrogação da licença será necessário laudo médico. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição comprovada mediante laudo médico, no caso de deputado que se negar a submeter-se ao laudo médico, ele terá que, vai ter que provar clinicamente. Bom, aí você tem no capítulo 238, capítulo 3º do Regimento Interno da Câmara, no artigo 238, as vagas na Câmara verificar-se-ão em virtude de falecimento, renúncia ou perda de mandato. A declaração de renúncia do deputado ao mandato deve ser dirigida por escrito à mesa e independe de aprovação da Câmara, mas somente se tornará efetiva depois de lida no expediente. Considera-se também haver renunciado o deputado que não prestar compromisso no prazo estabelecido nesse regimento. O suplente que convocado não se apresentar. A vacância nos casos de renúncia será declarada em sessão pelo presidente. Artigo 240. Perde o mandato o deputado que infringir qualquer das proibições constantes do artigo 54 da Constituição, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, e 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou omissão autorizada. 4, que perder ou tiver suspenso direitos políticos. 5, quando decretar a justiça eleitoral, no caso previsto na Constituição, que sofrer condenação criminal, nos casos do inciso 3 e 4, que é onde a gente tem que se concentrar, a perda do mandato será declarada pela mesa de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado ou partido com representação no Congresso Nacional, assegurado ao representado, consoante procedimentos específicos, em ato ampla perante a mesa diretora da Câmara. A representação nos incisos 1 e 2 será encaminhada. Aqui, apresentada a defesa, a Comissão de Constituição e Justiça procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais deverá proferir, no prazo de 5 dias, o resultado disso. Aí tem sobre a convocação do suplente, tal. O fato é o seguinte: não existe nenhuma previsão para o Eduardo Bolsonaro para se ausentar pelo motivo que ele alegou. Ou seja, a Câmara não pode conceder, o presidente da Câmara, a mesa diretora da Câmara, em consonância com o presidente da Câmara, não podem conceder essa licença ao Eduardo Bolsonaro. Licença que não pode ultrapassar, inclusive, 120 dias, senão ele perde o mandato. Tá?
O Eduardo Bolsonaro tem visto válido por 6 meses e precisará de aval do Trump caso queira ficar mais tempo nos Estados Unidos. Esse é outro problema. Mas aí o Trump é capaz de dar asilo político para ele. Se der asilo político, ele perde o mandato automaticamente. Ele vai querer ser exilado político, deputado do Poder Legislativo Brasileiro, da Câmara Federal, sendo um exilado político. Então, se ele pedir esse asilo político, já era. Ele tem que perder o mandato imediatamente. Quantas vezes Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos antes de anunciar a licença do mandato de deputado? Vamos lá. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos 4 vezes entre a posse do Trump e o anúncio de que vai se licenciar na Câmara. Nas viagens ao exterior, Eduardo se apresentou como perseguido político e articulou com aliados de Trump a aprovação de um projeto contra o Supremo Tribunal Federal. A primeira vez que ele foi aos Estados Unidos nesse ano para representar o pai na posse de Trump, que ocorreu no dia 20 de janeiro. Isso antes de começar o ano legislativo, que começou em 1º de fevereiro. Além do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele também foi para a capital americana, mas 2 não puderam ficar no Capitólio. Já em fevereiro, o filho do ex-presidente viajou para os Estados Unidos em 3 ocasiões. Ele compareceu a reuniões com aliados de Trump, ao lado do jornalista Paulo Figueiredo, iniciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe. Nos encontros solicitaram que os ajudem a expor uma suposta interferência dos Estados Unidos, nas eleições do Lula. Além disso, Paulo Figueiredo pediram que o governo dos Estados Unidos faça pressão e não reconheça os resultados eleitorais que não sejam livres, transparentes e auditáveis. Papelzinho que sai da urna. Eles dizem que a urna não é auditável, que é mentira, conforme o próprio Exército, em perícia, negou que não sejam auditáveis as urnas. Bom, seja como for, os 28 dias do mês de fevereiro, pelo menos 20 ele não trabalhou. E os outros, são mais de 20, tá? Porque ele teve viagens relâmpago. Na verdade, ele deve ter ficado já fora do mandato uns 25 dias. Pela lei, ele não pode faltar ao mandato por 120 dias. Se ele faltar por mais de 120 dias, ele perde o mandato. Mas acontece que isso, no caso de ele receber a licença da Câmara dos Deputados. Se ele não receber a licença, ele perde o mandato por ter se evadido do país, por ter abandonado o mandato. Aí a perda é praticamente imediata. Né? Haverá os trâmites necessários para proceder a essa decisão e aí ele ou volta ou fica nos Estados Unidos. Se pediu o asilo político, já era. Bom, aí você tem também a má-fé que é possível comprovar junto ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi informado de que decidiu de que o judiciário não ia tomar o seu passaporte nem mandar prendê-lo. Poucos dias antes de decidir permanecer nos Estados Unidos por tempo indefinido, Eduardo Bolsonaro recebeu um recado de interlocutores do PL com o STF, dizendo que o Gonê não ia dar um parecer negativo sobre a apreensão do passaporte dele e que o STF não iria autorizar a apreensão do passaporte dele. Muito bem. Mas o STF não vai fazer isso? Não é verdade. O STF não, a Câmara não vai obedecer o STF? Não é verdade. Veja matérias que mostram que toda hora o STF dá ordens para a Câmara dos Deputados e a Câmara cumpre. Aqui você tem um exemplo. O STF manda a Câmara dos Deputados promover readequação de vagas em 2 anos. Ordem do STF. Supremo decide que mandato é do partido. Ordem do STF. Câmara pede ao STF mais tempo para aplicar decisão que anula a eleição de deputados. Ordem do STF. STF forma maioria para trocar 7 deputados na Câmara. Ordem do STF. Então, minha amiga, meu amigo, o STF, se decidir que vai tirar o mandato do Eduardo Bolsonaro, vai tirar. E vai decidir tirar, nesse caso,
se o PSOL, em vez de pedir a mesa, o PSOL já fez isso de caso pensado, ele pediu a mesa diretora da Câmara para negar a licença para o Eduardo Bolsonaro. Se o Eduardo Bolsonaro, se a Câmara dos Deputados não fizer o que tem que fazer, o que manda o seu regimento, a mesa diretora ou o presidente da Câmara, o pessoal vai ao Supremo e o Supremo vai ter que cumprir a lei. E a lei obriga o STF a não permitir que a Câmara descumpra a sua própria lei, entre aspas, o seu regimento interno, né? E aqui a gente tem a decisão do Eduardo Bolsonaro de se afastar do mandato e se mudar para os Estados Unidos, que gerou mais reação negativa nas redes. Então ele fez isso com o propósito de engajar, também, né, entre outros propósitos, de engajar o bolsonarismo na luta deles para que o pai dele não vá para a cadeia. Mas, na verdade, a reação nas redes repercutiu muito mal entre 60% do público, inclusive partidos aliados. Essa notícia é muito importante, talvez você já tenha lido, saiu agora à tarde, o anúncio da decisão de Eduardo Bolsonaro de tirar uma licença do cargo de deputado federal e se mudar para os Estados Unidos repercutiu negativamente entre 60% do público nas redes sociais, indica levantamento feito pela consultoria Bytes a pedido do Globo. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, na tarde desta terça-feira, de ontem, né, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro justificou a decisão pelo que chamou de perseguição a qual ele e seu pai estão sendo submetidos no Brasil. O parlamentar, no entanto, não foi indiciado nem denunciado pela PGR. Então, aqui, a decisão dele de se afastar não foi bem aceita pela grande maioria do público e tem bolsonarista aí no meio. E agora, outra notícia ruim para ele é o seguinte, o STF já definiu como vai ser o julgamento. A acusação do Procurador-Geral da República, o julgamento do pai dele, a acusação vai ser em 30 minutos, 2 horas para as defesas, o Procurador-Geral terá 30 minutos para defender a primeira turma do STF, na primeira turma do STF, o recebimento da denúncia, e outros 7 acusados de integrarem o núcleo da trama golpista, os primeiros 8 acusados. Em resposta, as defesas dos 8 denunciados terão 15 minutos cada para apresentar suas posições. O rito do julgamento seguirá previsto no regime interno do Supremo. A sessão será aberta pelo presidente da turma, o Zanin. Logo após o relatório é que começam as sustentações orais da PGR e das defesas. A expectativa é que essa parte do julgamento termine na tarde do dia 25 de março, próximo. Depois das defesas, Moraes dará seu voto sobre as preliminares levantadas pelos acusados. Então aí, dia 25 e 26, acaba essa festa. E, além da má repercussão nas redes, o pai do Eduardo Bolsonaro está cada dia mais complicado. Os banqueiros acreditam que ele vai ser preso. 70% dos banqueiros. Há um mês atrás eram 55%, veja só. Não, em dezembro, há 3 meses atrás, na pesquisa anterior de dezembro, 55% diziam acreditar que Bolsonaro seria preso. Já 45% afirmam acreditar que ele não irá para a cadeia. Em março do ano passado, um ano atrás, 53% dos banqueiros acreditavam que ele não seria preso e 47% acreditavam que ele seria preso. E aí, então, minha amiga, meu amigo, a situação dele não para de piorar junto à opinião pública e o Eduardo Bolsonaro ele fez uma burrice muito grande, porque a avaliação do STF sobre a fala dele foi muito ruim. Declarações de Eduardo Bolsonaro, licenciado da Câmara para se refugiar nos Estados Unidos, alegando perseguição, foram vistas como ameaça a Alexandre de Moraes por colegas de toga do ministro do Supremo. No vídeo de 11 minutos e meio, o filho 03 de Jair Bolsonaro afirmou que nova meta da vida dele será fazer o magistrado
pagar por toda a crueldade, que só retornará ao Brasil quando ele estiver devidamente punido pelos seus crimes. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade. Antes, ele havia dito que se Alexandre Moraes quer prender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar. Uma representação de parlamentares do PT pediu no mês passado a apreensão de Eduardo e aí eles estão repetindo o que a gente já sabe, e os petistas defendem que o colega cometeu o crime, etc., e a PGR demorou a responder. A demora não apaga a ameaça, contudo, é grave a forma como a política no país se transformou em palco de violência nos últimos dias. Ou seja, a ameaça que ele fez está muito bem gravada e vai pesar daqui para diante, porque ele pegou pesado. Eu mostrei no Primeiras Notícias de hoje como foi que ele se referiu a essas autoridades. Então, minha amiga, meu amigo, não tem mandato mais para ele. Isso você pode anotar aí no seu caderninho. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.